Boa noite aí, pessoal. Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje é sexta-feira. Vamos, vamos ser um pouco mais light hoje, mas não necessariamente fugindo do nosso assunto aí. Vamos começar aí sobre sequência do planejamento, conforme a gente estava vendo ontem. Então vamos lá. Eu sugeri que vocês assistissem aí o vídeo, né, lá daquele planejamento rápido, né, um planejamento de uma festa, né. Essa festa, vocês puderam perceber aí durante o vídeo que ele tem uma sequência ordenada, né. Então, é o mesmo caso do exemplo que nós tratamos ontem, né, da montagem de quadro. Qual é a diferença? A diferença foi apenas o assunto tratado, né? O nosso quadro, ele tinha um planejamento de definição de local, definição de itens necessários, como item de projeto, item de trabalho, né? Eu só estou ajustando aqui a minha tela para apresentar aqui para vocês. Então, qual é a diferença da atividade da montagem do quadro para a atividade da festa? A sequência que foi tratada, né? Então, qual é o principal objetivo aí do planejamento? Né? Um dos objetivos que o planejamento de manutenção traz é justamente organizar as tarefas a serem realizadas. Okay? Então, esse é o principal objetivo de qualquer planejamento, né? Imaginem fazer uma instalação de qualquer coisa que seja e você tentar definir na hora, né? Você tem todo o material, tem todo o aparato que o cliente pode fornecer para vocês, mas o planejamento de como realizar não foi feito. Com certeza, uma atividade que é organizada com antecedência, ela ocorre bem melhor do que uma atividade organizada na hora, né? Vamos dividir aqui na hora o que cada um vai fazer. Por mais que sejam pessoas experientes que saibam o que vai fazer, vocês sabem muito bem que, vamos dizer, duas pessoas trabalhando na mesma empresa, no mesmo setor. As duas pessoas podem até executar a tarefa do mesmo jeito, mas cada um vai ter o seu próprio modo em particular de como fazer essa tarefa, né? Por exemplo, tem pessoas que não vamos nem muito longe, né? Tem pessoas que estão acostumadas a utilizar alicate de corte para fazer corte de fio, enquanto tem outras pessoas que preferem só aquele corte do alicate universal, por exemplo. Todos os dois vão cortar, mas a diferença é que são ferramentas diferentes, porque um prefere que seja alicate universal e o outro prefere que seja alicate de corte. Ok? É só um exemplo aí para a gente dizer, né? Comparando questão de pessoas diferentes, né? Vai executar a tarefa, mas a tarefa vai ser executada de modos diferentes. Então, o mesmo se vale para tarefas, né? Para tarefas de planejamento. Se eu fizer um planejamento em cima na hora, dividindo o que cada um vai fazer, mas sem definir exatamente o passo a passo para cada pessoa vai fazer a tarefa, mas vai fazer da sua cabeça, né? Então a gente acaba tendo certa desorganização. Então, ontem, ontem eu comecei, né, a fazer uma definição das tarefas, né, que a gente chamou de atividade 1, atividade 2,
Vamos até a 4, né? Eu não vou repetir todas, vou só colocar 3 aqui. Então, esse daí foi o que a gente viu ontem, né? Fomos até a atividade 4, vamos ver só 3 para a gente não ficar muito repetitivo e também não acabar avançando no assunto. Né? Ontem, o que a gente propôs, né, foi a montagem de um quadro elétrico, né, em que tivemos várias atividades. Hoje a gente vai definir o que é o nome das atividades baseado no vídeo que a gente assistiu agora há pouco. Né? Então, a atividade principal, que a gente chama de objetivo da tarefa, né, o objetivo de tudo isso que a gente vai fazer, a gente chama de atividade principal, né? A atividade principal, ou atividade resumo, tarefa resumo, é justamente a montagem do quadro, né? Ou seja, a tarefa resumo. Então, no final das contas, né, no final de tudo que for feito, eu vou ter um quadro elétrico montado. Dentro das atividades, níveis de atividades inferiores, né, nós vamos ter, no exemplo de ontem, por exemplo, a definição do local do quadro. Isso aqui foi uma outra atividade de resumo. Só que ela está dividida em níveis, né? Agora a gente está no primeiro nível de uma atividade, de uma tarefa. Dentro dessa tarefa, nós vamos ter o subnível, né? Que seria justamente a localizar a instalação do quadro, onde o quadro vai ficar localizado. Beleza? Ontem, na atividade 2, foi projeto elétrico, né? Eu não vou estender muito novamente. Só a questão de colocar só os circuitos, proteção, e dentro da proteção vou só colocar disjuntores. E a nossa atividade 3 hoje foi a lista de material que eu esqueci ontem, né? Entrega ao cliente. Beleza, então existe muito mais passos do que esses, né, para fazer uma montagem de quadro, mas nós vamos nos atentar apenas nesses 3 passos iniciais aí. Uma das coisas que ficaram faltando, que é justamente o tratamento de hoje, é definir a definição de prazos. Com certeza, aos que já trabalham na área ou estão trabalhando aí no distrito, em qualquer lugar que vocês estejam trabalhando, com certeza vocês já ouviram muito o chefe dizer assim, você demora quanto tempo para entregar essa tarefa? Eu acredito que essa pergunta seja a pergunta mais comum que a gente ouve aí no trabalho. Porque eu tenho que saber essa informação na questão do planejamento de manutenção. Porque se eu defino aqui nas nossas atividades três atividades, eu defino 3 atividades e eu não sei o prazo, a consequência disso é que eu também não vou saber dizer para o meu cliente que prazo eu vou fazer a entrega do meu produto, né? Que seria aqui uma montagem. E com certeza, se eu dizer para o meu cliente que em 5 dias eu entrego, mas eu demoro um dia para fazer a definição do local, demoro 3 dias para fazer o projeto elétrico e demoro um dia só para fazer a lista de material e entrega, não vou nem dizer um dia, né? Porque se eu entregar uma lista de material mal feita,
Eu vou ter material faltando, eu vou ter material sobrando demais. Então, vamos dizer que eu perca 2 dias aí na lista de material. Se eu somar esses dias, vocês vão observar que eu já passei 6 dias só nesse prazo, só nessas 3 atividades, mas eu não cheguei ainda na montagem final do quadro. Então, se eu disse para o meu cliente que em 5 dias eu monto o quadro elétrico dele e eu perco 6 dias só nessas 3 atividades iniciais, o meu planejamento já foi por água abaixo. Ok, senhores? Então, nós temos que saber definir com tranquilidade esses prazos. E tranquilidade não quer dizer necessariamente que eu vou entregar no meu momento, né? Os nossos clientes são igual peixe. Se você não tratar ele bem com cuidado, ele vai embora, se espanta e vai embora. Ok, senhores? Então, é um ditado aí que a gente, pelo menos eu ouço muito, né? Cliente, se você não cuidar, se você não tomar cuidado para se aproximar dele, ele se espanta, vai embora. E, infelizmente, né, dependendo aí da concorrência que você estiver tendo, ele nem volta por procurar você. Então, prazo é uma coisa que tem que ser bem trabalhada e bem informada. Beleza, senhores? E como que eu vou tratar os meus prazos? Que também é o nosso objetivo de hoje. Eu estou apagando aqui porque a gente vai retornar para os prazos corretos, tá? Então, como é que a gente define prazo? Tem um outro elemento, tem um outro elemento que está faltando aqui, que se vocês assistiram o vídeo, vocês conseguiriam me dizer aqui o que está faltando nesse elemento aqui do nosso planejamento inicial aqui? Definir quem que vai fazer? Positivo. Se chama mão de obra, né? Mão de obra. Então, por exemplo, como é que você diz, por exemplo, que o projeto elétrico demora 4 dias, ou se ele pode demorar 6 dias, por exemplo? O que pode influenciar nisso aqui? Com certeza, se eu tenho, por exemplo, duas coisas ajudando a fazer esse projeto, eu posso diminuir esse prazo, né? Porque eu posso dizer assim, olha, para um colega eu digo que ele faz a parte dos circuitos, que eu me preocupo com a parte de proteção e fazer o desenho elétrico, né? Posso fazer uma divisão que nem essa. Então, se eu estiver fazendo sozinho, eu vou demorar 6 dias. Se eu estiver fazendo com 2 pessoas, eu vou demorar 4 dias. Então, é exatamente isso. Mão de obra é um dos elementos que vai influenciar diretamente nesse prazo. Do mesmo jeito, né? Por exemplo, na nossa primeira atividade, definir o local de quadro. Eu preciso necessariamente de 2 pessoas para fazer uma atividade que nem essa? Vou lá com o meu cliente, né? E eu converso com o meu cliente, eu indico, né, a sugestão da localização, né? Lembrando que a localização de um quadro geralmente é no centro de carga, né? Que eu comentei ontem. Comentei ontem também, né, que centro de carga geralmente fica próximo da cozinha, né, que geralmente cozinha tem geladeira, freezer, micro-ondas, forno elétrico e essas coisas aí. E então, se eu já sei, por exemplo, vocês futuramente como eletrotécnico, já sabem dessa informação,
que o centro de carga fica geralmente localizado na cozinha. Precisa necessariamente você ir com um ajudante para definir isso? Eu acredito que não, professor. Positivo, com certeza não, né? Porque você apenas vai definir a localização, né? Não precisa de duas pessoas ou um ajudante para você definir uma coisa que nem essa. Então, essa influência também da mão de obra é o que a gente chama de mão de obra superalocada ou então sobredimensionada. Existe também isso dentro do planejamento. Do mesmo jeito como lá no nosso módulo de eletricidade, a gente disse que um cabo elétrico que suporte 21 amperes, né, que geralmente é um cabo 2,5. A gente comentou lá na sala, né, antes da nossa parada aí, por causa dessa pandemia, que o cabo 1,5 era cabo mais do que suficiente para iluminação. Só que ele já era um cabo incorreto se fosse para um chuveiro elétrico. Então, para iluminação, quando a gente coloca cabo de 2,5, nós estamos sobredimensionando. Porque, não sei se vocês lembram ainda, né, aí, que nós calculamos em média que essas lâmpadas de 7 watts, nós temos com esse cabo de 1,5, nós podemos instalar até 300 lâmpadas. Não sei se os senhores estão recordados dessa isso conta aí. Num circuito só, né? Isso. 300 lâmpadas. Tá. Isso. Isso. É claro que a gente não faz isso na prática, né? De colocar 300 lâmpadas primeiro numa casa, né? Não é um estádio de futebol, né? Tem que ser uma casa bem gigante, né? Só estou falando aqui da questão do cabo, né? Então, se um cabo desse de 1,5, ele suporta até 300 lâmpadas dessas de 7 watts, então, com certeza, o cabo de 2,5, ele vai suportar bem mais. Então, aqui a gente tem um exemplo de sobredimensionamento. A mesma aplicação também existe para pessoas, para mão de obra. Esse exemplo aqui da localização de um quadro elétrico, também eu posso botar esse exemplo, né? 2 pessoas para fazer essa definição, eu estou superalocando não. Eu estou sobredimensionando mão de obra para essa atividade. Eu não preciso de 2 pessoas, apenas uma pessoa é mais do que suficiente. O contrário também existe. Lembra que o chuveiro elétrico que a gente calculou na sala de aula, se não me engano, era em torno de 48 amperes. Um chuveiro de 5.000 watts. Eu não lembro de cabeça, mas eu acho que era 48 amperes. Para esse cabo de 2,5, que suporta só 21, esse chuveiro elétrico com certeza vai derreter o cabo e vai danificar esse cabo elétrico. O motivo? Porque ele não suporta toda essa carga de corrente, né? Essa potência que ele tem que alimentar para esse equipamento, a corrente elétrica é muito excessiva, né? Então o mesmo acontece para algumas atividades aí do setor elétrico em que você precisa de, por exemplo, eu quero esse projeto elétrico pronto em 3 dias. Vamos dar esse exemplo aqui. Só que se eu fizer sozinho, olha quantos dias a gente vai demorar aí. 6 dias, né? 6 dias de execução. Então, torna-se praticamente impossível, né,
a realização dessa tarefa com apenas uma pessoa. Só para corrigir, que eu vi aqui o colega pegando a calculadora, com 5.000 watts em 127 é 39 amperes. Beleza, então. Então, isso daqui a gente chama de sobrealocação, né? Eu estou com um recurso, uma mão de obra superalocada. Essa pessoa ela não consegue dar conta sozinha para atender o prazo de 3 dias desse projeto elétrico. Porque eu já estou vendo que apenas com um dia, uma pessoa, na verdade, ela consegue executar o prazo em 6 dias. Então, torna-se inviável. Como é que eu vou conseguir atender esse prazo de 3 dias se eu colocar pelo menos 3 pessoas? Por que 3 pessoas? Porque se com uma pessoa demorou 6, com 2 pessoas vai demorar 4, com 3 pessoas seguindo essa linha de raciocínio, eu vou ter 2 dias de execução. Ok, senhores? Isso daqui na indústria se chama HH. Alguém saberia dizer o que significa HH? Alguém já ouviu falar nesse termo? Quando eu estiver em sala de aula, eu vou fazer aquela velha pergunta, né? Valendo um ponto para responder a pergunta. Dirley respondeu aí pro... Com toda sinceridade, eu não vi ainda não ainda. Beleza, colega. O Dirley respondeu aqui para mim, no chat, o que a gente chama de hora homem. Hora homem. Deixa eu só abrir mais aqui minha tela, só um minutinho. Agora. O que significa hora homem? Qual é o prazo, qual é o nosso horário comercial geralmente aí, né? Geralmente, né, o horário comercial, pelo menos o meu, começa às 7 e vai até às 12. Temos um intervalo de almoço. E vamos à segunda parte até às 16. Quantas horas eu tenho, por exemplo, né, disponível? Temos 5 horas de manhã e mais 3 horas à tarde. Então, no total do dia, temos as 8 horas diárias de trabalho. Então, dentro dessas 8 horas é o tempo que eu tenho disponível, útil para fazer as tarefas diárias, né? Não vou nem dizer alguma tarefa, né? Que todo dia a gente, graças a Deus, tem tarefa para fazer. Então, hora homem significa que com uma pessoa temos 8 horas dentro do planejamento a gente não chama mão de obra, né? Nós chamamos isso de recurso. Ou seja, com uma pessoa nós temos 8 horas de recurso à disposição para realizar
algumas tarefas dentro da indústria, da termoelétrica, seja lá qual seja o setor que vocês trabalham. E quando a gente tem duas pessoas olhando esse raciocínio, com duas pessoas nós temos 16 horas de recurso. E tudo isso dentro de um dia de trabalho. Por que isso é importante para o planejamento? Vamos considerar aqui uma atividade que precisa ser feita em 6 horas. Eu consigo realizar essa atividade dentro do meu horário comercial? O que vocês me dizem aqui? Se eu tiver apenas uma pessoa, vamos ver que nós temos 8 horas de 8 homem-hora, ou seja, com apenas 8 horas de HH, eu consigo, dentro do prazo estabelecido, que é o prazo de 6 horas, eu consigo fazer essa tarefa dentro do horário comercial. Se eu acrescentar mais mão de obra, né, acrescentar mais recurso, então, se eu acrescento mais pessoas, esse meu prazo de 6 horas, agora ele diminui para 3 horas apenas. Aí agora eu pergunto de vocês, eu considero esse prazo de 3 horas dentro de um dia, ou eu considero dentro das 16 horas homem? Dentro das 16 horas, Positivo. Eu vou considerar agora, dentro dessas 3 horas, vai ser relacionado ao tempo de recurso que eu tenho. Eu tenho 16 horas homem, porque eu dei o prazo de um dia com 2 pessoas. Porque se com uma pessoa eu faço em 6 horas, com 2 pessoas quer dizer que eu tenho mais recursos disponível, e com certeza, se eu tenho mais recurso disponível, eu tenho um prazo menor para realizar a minha atividade. É por isso que toda vez que vocês vão fazer alguma tarefa, não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de ouvir essa famosa pergunta, né? Quanto tempo eu demoro para fazer aquilo que estão me solicitando? Eu demoro 3 horas? Eu demoro 4 horas? Eu preciso de ajuda? Então, esse tipo de pergunta que talvez algum supervisor, coordenador que vocês tenham como o supervisor de vocês, né, quem está na liderança aí com vocês, se fez essa pergunta em algum momento. E aonde tem que vir essa informação? Se a gente está tratando aqui, eu vou apagar esse lado direito aqui do nosso planejamento aqui, que já está bem riscado. Então, se eu tenho todas essas informações de mão de obra e definição de prazos, então vamos dizer que eu considerei um dia para essa localização de prazo. O que eu posso fazer
O que eu posso dizer, na verdade? Em vez de eu definir um dia, eu digo para o meu recurso, né, para o eletrotécnico, que a gente vai até colocar aqui, ó. Eu vou dizer para o meu eletrotécnico que ele tem 2 horas homem para realizar essa atividade. Ou seja, ele tem, dentro do dia dele, ele tem 2 horas para fazer essa atividade de ir lá no meu cliente e retornar. E ainda sobram 6 horas. Eu vou descontar 1 hora aqui de uma atividade para outra. Ok? Eu vou dar um desconto de 1 hora HH, que pode ser o trânsito, atrasos, essas coisas. Então, considerando a execução mais esses atrasos, ele ainda vai ter 5 horas hora homem à disposição para fazer, ou pelo menos iniciar, o projeto elétrico. Se eu tenho 5 horas, e eu preciso desse prazo aqui de 3 dias, então eu tenho que conseguir adequar o meu prazo, né? Eu coloquei agora há pouco que com 6 dias uma pessoa consegue atender esse prazo. Então, quanto que vale o HH de uma pessoa? Coloquei agora há pouco, né? Que é 8HH, 8 horas homem. Executando em 6 dias. Então, qual é o prazo total, considerando apenas uma pessoa aí? Nós vamos pegar o prazo de 6 dias e o prazo de 8 horas homem para fazer o cálculo desse recurso. Então, é 6 vezes 8, vai ter 48 horas. 48 horas homem. Para eu conseguir atender em 3 dias, eu preciso atender em 3 dias, né? Que é o prazo que está aqui estabelecido. Eu vou dividir por 3 para saber quantas horas por dia eu preciso trabalhar. Então, com 16 horas HH dividido nos 3 dias, eu consigo completar essas 48 horas. Então, com quantas pessoas eu consigo atender esse prazo de 3 dias? Sabendo que uma pessoa trabalhando 8 horas diárias realiza em 6 dias, com essas 2 pessoas trabalhando as 16 horas diárias, ou seja, 2 pessoas dividindo a tarefa desse projeto elétrico, eu vou conseguir atender o meu prazo de 3 dias. Aqui esse cálculo aqui podia ser, até estar óbvio aqui, né? Porque se uma pessoa trabalha 6 dias, 2 pessoas eu vou trabalhar a metade do prazo. Só que aqui eu estou querendo mostrar para vocês a questão do cálculo com as horas, né? As horas totais com o prazo que nós temos estabelecido. Então, nesse caso aqui, nós precisamos de duas pessoas. Ok, senhores? Agora eu vou dar uma pausa aqui para fazer a pergunta que eu sempre faço, né? Se alguém está com dúvida,
Ou se está tranquilo? Ou se quer que eu dê uma reforçada na explicação aí novamente? Tranquilo, professor, deu para entender algumas coisas. Beleza. Os outros também compartilham aí da mesma opinião? Então, beleza, senhores. Vamos fazer vamos fazer aquele exercício para praticar essa questão aí das horas diárias. Vamos supor aí essa seguinte tarefa agora. Dentro de uma indústria, né? Vamos fazer abre aspas aqui. Dentro de uma indústria, possui os seguintes colaboradores. Então, dentro dessa indústria, vamos ter um auxiliar. Esse auxiliar vai ajudar tanto o mecânico como o elétrico. Temos um eletrotécnico. E 2 mecânicos. Geralmente é uma equipe tradicional aí da indústria. E temos a seguinte tarefa. A primeira tarefa 1, ela vai durar, tempo de duração, de 8 horas. Consiste na desmontagem de um motor e da estrutura do motor elétrico. Beleza? Então, é uma atividade comum aí que a gente vê na indústria. Um motor elétrico ele nunca é só o motor, é um motor elétrico com hélice, acoplado numa esteira, sempre acoplado a alguma coisa. Só que a desmontagem elétrica, ou seja, a disponibilidade o tempo que demora para o mecânico, antes do mecânico entrar, o eletricista ele vai trabalhar por 2 horas. Isso ele fazendo sozinho. A desmontagem da parte mecânica, ela demora 3 horas. Vou nem colocar 3 horas, vou colocar 4 horas. Com 2 mecânicos. E o retorno à operação, ou seja, fez a desmontagem, fez a mão de obra, reparou o equipamento, agora eu vou montar novamente. O retorno à operação junto para operar novamente o equipamento, ele vai demorar 4 horas, só que agora tanto a parte elétrica mais um mecânico. Eu vou fazer a seguinte pergunta. Se o auxiliar ajuda com tanto o elétrico como o mecânico, né?
Então, se o auxiliar ajuda na desmontagem e na montagem, quanto tempo demora para fazer a tarefa sem o ajudante? É a primeira pergunta. E a letra B, quanto tempo demora com o ajudante em todas as etapas? Na verdade, não vou nem colocar em todas as etapas. Eu vou perguntar quanto tempo vai demorar com o ajudante auxiliando na desmontagem e retorno. Ok, senhores? O horário comercial aqui dessa empresa também é de 8 horas. E professor, Diga aí, irmão. se auxiliar ajuda na desmontagem, quanto tempo demora para fazer a tarefa sem o ajudante? Aqui, ó, na primeira aqui, ó, desmontagem elétrica, 2 horas sozinho. O auxiliar tá ajudando ele. Aqui, não. Então ele não inclui, né? Na verdade, aqui eu pensei, mas eu escrevi errado, na verdade. A letra A, eu elaborei errado. Eu pensei uma coisa e escrevi outra. Desculpem aqui. Na letra A, na verdade, é quanto tempo a atividade irá durar sem o ajudante. Na verdade, era isso aqui que eu queria perguntar. Vocês vão dizer aqui, já está escrito aqui, né? Tempo de duração 8 horas. Não, o horário comercial que eu quis dizer aqui, tá? O horário comercial é 8 horas, que é o tempo de duração do horário comercial. Verificar se conseguimos atender isso daqui dentro do horário comercial. Se sem o ajudante a gente consegue, né, atender dentro do horário comercial, e se com o ajudante nós vamos conseguir, né? Qual seria o prazo mais ou menos aí que vocês vão conseguir calcular? Só recapitulando, né? Como é que eu calculo para uma pessoa? O nosso horário comercial tem 8 horas, então cada um vai ter 8 HH. Só recapitulando aqui em cima, né, da atividade que a gente colocou, né? Se com 6 dias, que foi o exemplo que eu usei aqui em cima, com 6 dias uma pessoa trabalha, então eu vou pegar o prazo que eu tenho e multiplica, né, se fosse mais de um dia. Só que com a mão de obra que eu tenho total, né, o prazo que eu tenho, eu divido pelas pessoas, para saber quantas pessoas eu tenho, quantas horas H eu tenho. Ok, senhores? Então, eu vou dar 5 minutos aí para fazer. Se porventura alguém não conseguir fazer, a gente vai fazer junto para entender aí esse procedimento de cálculo de mão de obra disponível com os prazos que nós temos. Ok? Vamos tentar fazer aí em 5 minutos. 5 minutos aí. Os meus 5 minutos eu sempre passo um pouquinho, né? Mas vamos fazer aí nesse prazo aí. Já retorno aí.
Vamos lá, pessoal, vamos conferir as nossas respostas aí. Vou copiar essa parte aqui de cima, né? Só para a gente ver o nosso enunciado. Vamos lá, vamos ver o que cada um conseguiu fazer. O que cada um conseguiu fazer, vamos ver se conseguiram fazer da mesma forma que eu. O que vocês conseguem observar aqui em comum, né? Quantas pessoas estão trabalhando aqui na desmontagem elétrica? Antes de a gente colocar o ajudante aí. Apenas uma pessoa. Uma pessoa. Na desmontagem da parte mecânica, temos 2 pessoas. E no retorno à operação, nós também temos 2 pessoas. Então, em média, nós temos 2 pessoas trabalhando nessa atividade aqui, efetivamente, né? Exceto a desmontagem elétrica. Então, com duas pessoas olhando esses prazos aqui, nós temos à disposição aproximadamente 16 horas homem, né? 16 horas homem não, desculpa. Nós vamos ter 18 horas homem. Por que nós vamos ter 18? Se esse aqui trabalha sozinho com 2 horas, e nós temos, então, 2 horas, 2HH. Aqui tem 2 pessoas, 2 mecânicos trabalhando. Então, só que os 2 juntos gastam 4 horas. Então, eu vou ter 4 horas de um, mais 4 horas do outro. Então, essa atividade 2 aí, ela demora 8HH, porque ela leva em consideração que 4 horas de um mecânico, 4 horas do outro mecânico. Agora,
observando aí a montagem, né, o retorno à operação, nós observamos que tem duas pessoas também, né? Um da elétrica e um da mecânica. Vai ser a mesma aplicação de novo, né? Vai ter 4 horas do eletricista, né, ou do eletrotécnico, depende aí da atividade, mais 4 horas do mecânico. Então, totalizando aqui, 16 não, 8 horas, hora homem, né, 8 HH. 8 com 8, 16, com mais 2, 18 horas de HH. Beleza, só que o eletricista, né, ele não auxilia, ele não consegue auxiliar durante a parte mecânica, né, só consegue auxiliar na parte da desmontagem elétrica e no retorno à operação. Então, nós temos praticamente só 8 horas do horário comercial. Se a gente dividir 18 HH por 8, que é as 8 horas que nós temos disponíveis, nós teríamos um prazo de 2,25 hora homem para cada dia, né, para cada horário comercial. Se eu dividir as 18 horas totais por um dia, então 2,25 de atividade foi feita nesse período de 8 horas. Então, o que isso quer dizer? Que com essas duas pessoas apenas, na verdade não divide por 8. Fiz um pequeno engano aqui, meus colegas. Peço desculpa aqui. Não é dividir por 8. A média de trabalho aqui é de 2 pessoas apenas, porque eu tenho 8 horas do dia, 8 horas do meu horário comercial. E, na verdade, eu estava correto. Eu que estou me confundindo aqui. Vai dividir por 8 realmente, que é para poder ter para saber quantas pessoas, né? Agora sim eu me organizei aqui. Quantas pessoas eu preciso estar trabalhando constantemente? Eu preciso de 2,25 pessoas, né? Ou seja, 2,25 homens trabalhando em cada atividade. Só que eu não consigo, né? 0,25 de uma pessoa aqui. Isso é praticamente impossível. Na verdade, eu preciso de pelo menos 2,25. Na verdade, eu preciso de pelo menos 3 pessoas para trabalhar, para que essa atividade consiga ser feita dentro do meu horário comercial. Ok? Talvez a minha confusão possa estar causando dúvida. Geralmente é isso aí mesmo, professor. Geralmente é isso aí mesmo, 2 horas, 3 horas e meia, por causa que geralmente o cara da manutenção não faz só um serviço dentro de uma indústria. Mas aqui, meu colega, o que eu confundi aqui, que é justamente essa dúvida que eu não quero deixar para vocês. Eu expliquei, só que eu raciocinei errado. Eu vou recapitular aqui. O tempo total, incluindo o eletricista e os mecânicos, o tempo total foi 16 horas homem. Ok? Tranquilo para todos aí, essa parte da 16, não, 18 horas homem. Foi tranquilo achar esse número para todos vocês? Então, vamos lá. 18 horas, né? 2 horas do eletricista, 4 mais 4 dos 2 mecânicos
e depois 4 mais 4 do eletricista e do mecânico na última atividade. Somando essas horas aqui, vamos ter o resultado de 16 hora homem. Tranquilo? Então, o que eu quero chegar qual é a conclusão que eu quero chegar? Quantas pessoas eu preciso para atender, né? Se eu consigo fazer isso dentro do meu horário comercial, né? A letra A, a resposta aqui, né? 18 hora homem. Essa aqui é o tempo da atividade, né? Sem ajudante. A pergunta que eu quero fazer agora, que seria até uma letra C, se daria para fazer dentro do horário comercial. Como é que eu vou saber? Se o meu horário comercial tem 8 horas de duração, eu teria que dividir essas 18 horas homem por 8 horas. (18 horas homem por 18 horas, eu vou ter o número de 2,25 homens. Ou seja, eu preciso de 2,25 de recurso, mão de obra, para poder fazer essa atividade dentro do horário comercial. Só que 2,25 não existe para pessoas. Quantas pessoas eu tenho que ter aqui nessa atividade? No mínimo 3. No mínimo 3. É isso aqui que eu quero dizer. Qual seria a outra solução para conseguir fazer essa atividade dentro de um dia com essas pessoas aqui? Qual seria a outra solução? Aumentar o número do efetivo. Sem aumentar o número de efetivo, que foi a pergunta. Se eu acrescentar aquelas 2 horas extras do horário comercial, né, que é o normal ter 2 horas extras, qual vai ser o meu resultado agora? Vai ser 1,8 homens, ou seja, com mais 2 horas de trabalho, 1,8 não existe, né, para pessoas. Então, com 2 pessoas, trabalhando mais 2 horas extras, eu consigo fazer essa atividade dentro de um dia. Tranquilo, deixa eu só aumentar mais aqui para o meu rascunho. Vocês conseguiram entender aí essa parte aqui do porquê com mais 2 horas eu consigo atender? Positivo, professor. O senhor só acrescentou mais horas adicionais para o término da execução do serviço. Aí eles atendem dentro do prazo. Beleza. Vamos fazer agora com o ajudante, né? O ajudante, ele consegue auxiliar dentro da atividade 1 e dentro da atividade 3. Quantas horas nós tínhamos com uma pessoa só apenas, né? Com o eletricista apenas? Nós tínhamos o quê? 2HH, ou seja, 2 horas homem. Só que agora o ajudante, ele está auxiliando. Então eu vou fazer o quê? Eu vou dividir esse 2HH por 2, porque agora tem um eletricista e um ajudante. Então, eu vou ter tempo efetivo de trabalho apenas 1HH. Tranquilo para todo mundo essa parte? Ou seja, se com o eletricista sozinho, 2 horas, o ajudante agora está dando apoio, dando suporte, correndo atrás de ferramentas, seja lá o que ele está fazendo. O fato de eu ter uma segunda pessoa, ele já vai me dividir por 2 esse tempo de mão de obra lá com
o eletricista. Eu coloquei aqui, né, que o ajudante ele só vai estar auxiliando na desmontagem e no retorno. Então, às 4 horas com os 2 mecânicos, continua o mesmo prazo. Então, eu tenho 4 horas, ou seja, 4 HH de um mecânico, mais 4 HH do outro mecânico. Então, nós temos um total de 8 horas homem aqui nessa atividade 2. Eu continuei com o mesmo prazo de desmontagem da parte mecânica. Agora, a parte do retorno. O retorno me disse que eu tenho 4 horas, tanto do eletricista mais o mecânico. Então, eu tenho 4 horas HH do eletricista, 4 horas HH do mecânico. Só que tem uma diferença, né? Agora eu vou ter um auxiliar. Então, essas horas totais trabalhadas vão ser divididas por quanto agora? Por 3, porque eu tenho o eletricista trabalhando e tenho o mecânico auxiliando. O auxiliar aqui, ele vai dar suporte tanto para o eletricista como para o mecânico. Então, eu tenho 3 pessoas trabalhando aqui no retorno desse equipamento. E fazendo essa divisão, eu vou ter 2,667 HH. Ou seja, enquanto na atividade anterior, sem ajudante, eu durei 8 horas homem-hora, aqui eu vou demorar 2,667. Agora vamos somar todas essas horas, né? Essas horas somadas vai resultar em 11,6 HH. 11,6 dividido por 8 horas, que é o horário comercial, eu vou precisar apenas de 1,45 pessoas, né? 1,45 pessoas com esta mão de obra aqui representa o suficiente apenas para 2 pessoas de trabalho. O que isso significa? Que quando eu inseri o ajudante aqui, eu reduzi o prazo de execução, que está resultando em tempo de sobra dentro do meu horário comercial. Ou seja, quando o meu índice ele supera, ele está inferior à quantidade de pessoas trabalhando, quer dizer que eu tenho a execução do meu serviço e eu ainda tenho tempo de sobra dentro do meu serviço. Professor, isso é muito utilizado na forma de produção, na verdade, né? Com certeza. Não só na produção, né? Porque se a gente está trabalhando... isso daqui é só uma parte do nosso controle de manutenção, né? Porque se eu tenho prazo para trabalhar, eu tenho prazo também de entrega. Então, isso significa que esses prazos eles têm que estar bem fixados, têm que estar bem amarrados. Porque a partir do momento que eu começo a ter atraso, eu começo a ter um índice de manutenção pouco eficiente. E aí,
E aí, Opa. deixa eu só concluir aqui. Que aí vai começar a aparecer alguns índices que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é MTTR, MTBF. Esses índices aqui, que a gente também vai ver, são índices de tempo de reparo de uma falha para outra. Tudo isso daí inclui também dentro do planejamento de manutenção. Mas isso aqui para a semana que vem. Por enquanto, a gente está vendo a questão de quantas pessoas por atividade. Agora pode fazer aí a sua pergunta aí. Não, só uma conclusão, na verdade, aí, o que você está explicando, a gente tinha muitos, né, na verdade, quando eu trabalhava na área de produção, né, sobre linha de produção, na verdade, linha parada, né, por quanto tempo parou, o programador ia lá, ia verificar quanto tempo poderia colocar outro colaborador para ficar junto, como você está falando aí, um mecânico, um eletricista, um auxiliar, entendeu? Quanto tempo ele ia levar de tempo a linha parada. Isso tudo a gente já fazia num cálculo no final do dia, entendeu? Para verificar quanto tempo que a gente poderia deixar uma linha parada. Com certeza, esses tempos aí que o planejador... É claro que isso aqui que eu estou apresentando para vocês, não sei se alguém aqui vai querer se especializar nessa área de planejamento. É uma área bem interessante, né? Pelo menos eu considero interessante essa área. Mas se vocês aí futuramente forem trabalhar com essa parte aqui de planejamento, ela é uma área bem abrangente. Querendo ou não, o planejador ele tem que conhecer a máquina, porque se o planejador não conhecer a máquina, ele não consegue definir prazos, né? Então, se o planejador não conhece a máquina, ele é um planejador, uma palavra que a gente chama, né? Um planejador rendido, né? Rendido por quê? Porque ele não sabe dizer como que a máquina dele se comporta. Então, aqui seria uma aplicação futura aí para, mesmo vocês sendo eletrotécnico, ter esse conhecimento, porque se vocês receberem um plano de manutenção e verem, por exemplo, que o planejador colocou, aqui no nosso exemplo, vamos dizer que aqui a gente já viu que com 2 pessoas no nosso projeto elétrico, a gente consegue atender esse prazo de 3 dias. Mas imagine aqui que o planejador colocou na cabeça dele que um dia e com 2 pessoas tem que entregar esse prazo. Então, isso significa que vocês, mesmo não trabalhando diretamente com planejamento, mas vocês podem olhar o prazo que estão dando para vocês na ordem de serviço e, olha, esse prazo que colocaram aqui é inviável, é impossível conseguir atender esse prazo com o recurso que eu tenho, com a disponibilidade que eu tenho. Não sei se os senhores têm ordem de serviço, né? Vem a OS, né? Vem lá a numeração da OS, não sei se eles colocam lá hora inicial e hora prevista, né? Não sei se vem hora prevista ou vem escrito já a hora final que vocês devem terminar. Término do serviço, tá? Mas esse término já vem preenchido ou vocês que preenchem o término? A gente que preenche a hora que inicia o serviço e a hora que finaliza a manutenção. Alguns dos senhores têm algum tipo de ordem de serviço que já mostra a previsão do término? Alguém trabalha assim? Se tiver alguém que trabalha com previsão de término, que é o que eu coloquei aqui
hora prevista, geralmente você coloca hora inicial. Vamos lá, começou 10 horas. Tem empresas que preenchem essa hora prevista. Vamos dizer que ela preveu você atender o seu cliente e 14 horas terminar. Mas ela deixa o campo em aberto da hora final, da hora de término, para você preencher. Essa hora que você preenche, vamos dizer que você preencheu 15 horas. 15 horas. Quem trabalha no planejamento, ele vai tentar trabalhar para ver por que você demorou 1 hora a mais. Será que foi trânsito? Será que houve algum problema? Será que algum atendimento falhou? Alguma coisa no processo foi falho? Tudo isso daí é justamente para identificar se a previsão inicial está condizente com a previsão final. Então, se você preenche um horário mais tarde, com certeza tem que fazer uma adequação para saber se está faltando mais recursos ou se está faltando recurso, pode ser tanto mão de obra como pode ser equipamento. Ok, pessoal? Isso daqui é muito visto no distrito, né? Para quem trabalha no distrito, é quase comum ver esse tipo de informação aqui. Eu me lembro quando quebrava as máquinas, professor, a gente dava pro técnico de manutenção, né? Ele assinava o horário que ele estava recebendo, e aí, quando terminava, eu tinha que assinar o horário que ele terminou. Isso daí que você fazia era para fazer análise de MTTR. Isso daqui se chama média de tempo. Agora, não sei se é média de tempo para reparo ou se é média de tempo de reparo. Deixa eu só pesquisar aqui rapidinho. Porque esses cálculos de MTTR, por exemplo, é isso mesmo, é média de tempo para reparo. É porque está em inglês, que é cadê? Mean time to repair. Ou seja, qual é o tempo médio? Qual é o tempo médio de reparos? Vamos dizer, por exemplo, quebrou, você está dando o exemplo lá da máquina injetora, né? Lá da injeção de CD. Eu lembro que tinha uma máquina chamada metalizadora, era uma das máquinas, abrindo exemplo aqui para os colegas aqui, ó. Tinha uma máquina metalizadora, que era a máquina que fazia o processo de colocar prata ou alumínio no CD, DVD, depende lá da produção que estava em operação. Vamos dizer que a metalizadora parava e dava 30 minutos de quebra. Operou por mais um tempo, aí ela parou de novo. Aí parou por mais 30 minutos. Esse tempo aqui, ó, é justamente esse procedimento que o Delcio está comentando. Toda vez que a máquina parava, tem que anotar a hora que começou a manutenção e a hora que retornou. Essa informação é justamente para fazer o cálculo desse MTTR. Para descobrir se o prazo de reparo se mantém igual. Então, adiantando aqui o assunto da semana que vem. Se eu gasto 30 minutos toda vez que a máquina para, ela parou 3 vezes. Nas 3 vezes que ela parou, ela gastou 30 minutos. Qual é a conclusão do ponto de vista de manutenção
vocês chegariam? A máquina parou 3 vezes, nas 3 vezes gastou 30 minutos. Qual seria a conclusão aqui que vocês podem sugerir aqui? Passou 90 minutos parada ao todo. Não relacionado ao tempo. O que está sugerindo aí nessas 3 paradas? Alguém tem uma... Não é o tempo. Não estou dizendo que demorou 1h30 aí, não. O que vocês acham que pode estar sugerindo essas 3 paradas de 30 minutos? Do ponto de vista de manutenção. Manutenção planejada? Não, foram 3 falhas. Falhas. Sei. São 3 falhas iguais. 3 falhas de 30 minutos. Do ponto de vista de manutenção... Não é manutenção não planejada, né? Pois é, se é uma falha, já é uma não Corretiva. planejada, né? Corretiva, né? Na corretiva que está acontecendo, né? Mas o que está sugerindo 3 falhas de 30 minutos cada uma é que o problema causador nas 3 paradas foi o mesmo. Porque se eu tive 30 minutos de parada, depois eu tive mais 30 e mais 30, do ponto de vista de manutenção, a primeira coisa que vai se pensar, é o mesmo problema que está ocorrendo nas 3 vezes? Será que se eu resolver esse problema que apareceu nas 3 vezes, eu paro de ter esse tipo de problema? Entendeu aí o ponto de vista que eu quero que vocês observem? Eu tive 3 falhas de 30 minutos. Será que foram 3 falhas exatamente igual? A probabilidade de ser o mesmo causador é bem considerável. Ok? Então, isso daí significa que esse índice de MTTR, ele está indicando que o tempo médio de reparo para o mesmo problema foi a mesma coisa. Se eu tivesse agora, parou 30 minutos, depois parou 15, parou 20, parou por 30 minutos, depois parou por 40 minutos. Esse tempo médio aqui, ó, agora sugere que está tendo problemas diferentes em cada parada desse equipamento. Ok, senhores? É isso que servia aí, Delcio. Se você, porventura, não sabia, era para isso que servia você anotar o tempo da hora que começou a parada ao tempo que ele lhe entregava o equipamento para funcionar. Para justamente, do ponto de vista de manutenção, tentar identificar as falhas iguais. Então, nesse exemplo daqui de cima, que eu estou mostrando, talvez essas 2 falhas de 30 minutos fossem problemas iguais. Beleza, senhores? Então, retornando aqui, já fazendo o resumo do que a gente viu hoje, nós tratamos aí da questão dessa definição dos prazos, né? Os prazos podem ser tanto em dias como em horas. Preferencialmente, é mais recomendado utilizar horas. É claro, para o nosso setor elétrico, é mais comum em horas, porque o tempo que a gente faz algum tipo de intervenção e
deixa algum cliente sem energia, o cliente quer que seja executado o mais rápido possível, né? Então, geralmente, os nossos prazos é dado em horas e a mão de obra, ela é dada em HH. Como é que eu defino o meu prazo? Definindo a quantidade de pessoas e a capacidade de trabalho de cada pessoa. Por isso que nós colocamos aqui esse exercício aqui, né, de uma determinada atividade com 2 pessoas executando apenas essa atividade e fazendo um comparativo quando eu acrescento uma terceira pessoa, né, um ajudante aqui, por exemplo. Aqui na atividade inicial, apenas com 2 pessoas, nós obtivemos 18 horas HH, com 3 pessoas, 11,6. Então, dentro do meu horário comercial, eu consigo obter 1,45, né, com essas 3 pessoas trabalhando. Ou seja, como ele ficou menor do que a quantidade de pessoas que efetivamente trabalhou, isso significa que eu consegui realizar dentro do meu horário comercial e ainda consegui ter tempo de sobra. Ao contrário daqui, quando só tinha 2 pessoas trabalhando, né? Dividindo por 8, as 18 HH, eu fiquei com 2,25. E como 2,25 não é um número para representar pessoas, então, na verdade, eu sei que eu deveria ter pelo menos 3 pessoas para fazer essa atividade, que é o que a gente acabou de concluir quando a gente fez a letra B do ajudante. Qual seria a alternativa para conseguir realizar essa atividade com as 2 pessoas se eu fizesse mais 2 horas extra? Então, se eu fizer mais 2 horas extras, eu vou conseguir atender essa atividade com as pessoas que eu tenho disponível. Então, dentro desse contexto aí de horas trabalhadas, horas de pessoas envolvidas, eu sempre tenho que levar em consideração quanto cada um vai trabalhar e se eu vou ter mais de um recurso ou não alocado aí nessa atividade. Ok, senhores? Perguntas? Alguma dúvida? Se não tiver dúvidas, ainda não acabou, antes que alguém já saia... Pode falar, irmão. Questionando no final aí, eu coloquei esse no caso de 2 horas, ou é 2 pessoas para concluir essa atividade aí? Essas 2 pessoas somando com todas as outras, por exemplo, mecânico, técnico, eletricista, tudinho, né? É porque assim, ó, você está falando na letra A, isso? Isso. Pois é, eu perguntei aqui na letra A quanto tempo a atividade irá durar, né? Sem ajudante. Sem ajudante, ela vai durar 18 horas. Beleza? Então, vou escrever mais aqui embaixo, aqui novamente. 18 horas, 18HH. Tem que lembrar que eu coloquei que o horário comercial ele dura 8 horas. Então, a resposta aqui seria 2,25 homens, né? Ou seja, 2,25 pessoas para poder conseguir fazer essa atividade. Só que 2,25 para pessoas não existe isso. Ou é 2 ou é 3. Não existe 25% de uma pessoa. Então, para eu conseguir realizar essa atividade dentro das 8 horas que eu tenho disponível no horário comercial,
eu deveria ter pelo menos, que é isso aqui que eu escrevi lá, 3 pessoas. Foi isso aí que eu escrevi. O que eu escrevi aqui de mais 2 horas era perguntando se eu der mais 2 horas de hora extra nessas 18 HH, eu vou ter a seguinte resposta agora. 1,8 homens. 1,8 homens, a gente já sabe que não existe. Ou é 1 ou é 2. Então, na verdade, se eu der mais 2 horas extras para essa equipe, eu consigo atender essa manutenção com 2 pessoas. Mas desde que eu acrescente mais 2 horas extras de serviço. Foi isso aí que eu falei da questão de conseguir fazer essa atividade com 2 pessoas. Entendido aí? Ou não foi isso que tinha perguntado? Não, eu estava falando assim, ó, porque nós temos lá o eletricista, tem o mecânico, né? Isso sem falar em relação do ajudante lá. Tem o eletricista, o mecânico, são 2 pessoas, e tem o técnico, praticamente. Aí são 3. Aí, no caso, vai ter mais 2 pessoas ou vai ser só 2 pessoas que vão executar essa tarefa? Por exemplo, o mecânico e o eletricista, ou o mecânico e o técnico. É isso que eu queria saber. Ah, sim. Na verdade, vamos lá ver o enunciado aqui, ó. Você vê que a desmontagem, ela precisou só, vou apagar aqui o lado esquerdo para apontar. A desmontagem, ela precisou só do eletricista. Tranquilo? Só que o que está pesando aqui para dizer que eu preciso de 2 pessoas pelo menos? É porque a parte mecânica precisa de 2 mecânicos. Para retornar à operação, eu preciso de um mecânico e um eletricista. No resumo, eu preciso de 2 pessoas. Então, o correto para manter essa atividade funcionando dentro do meu horário comercial, eu preciso de pelo menos à disposição 3 pessoas. Por que 3 pessoas? Porque quando eu considero só essa equipe que está trabalhando, os mecânicos e o eletricista, eu extrapolo o horário comercial. Quando eu adiciono o ajudante ele vai auxiliar tanto na desmontagem quanto no retorno. Então, como o ajudante agora aqui, ele está dividindo por 2 essa mão de obra, porque antes era só o eletricista aqui. Como o ajudante está agora, então ele diminuiu para 1 hora. Na montagem, está o eletricista, aqui, mais o mecânico, e mais o auxiliar. Só que o auxiliar está tanto para o elétrico como para o mecânico. Então, essas 8 horas totais de pessoas trabalhando vão ser divididas agora em 3 pessoas. Por isso que deu esse número quebrado. Fazendo essa divisão da somatória do trabalho todo executado aqui, nós vamos precisar de 1,45 pessoas. Ou seja, esse 1,45, na verdade, em média, seriam 2 pessoas para cada atividade dessa, para eu conseguir concluir dentro do meu horário comercial. Então, isso significa que quando eu coloquei o auxiliar ele conseguiu diminuir esse prazo de mão de obra para executar essa atividade. Ok, pessoal? Não se preocupe aqui, que essa explicação aqui eu também vou
fazer uma revisão na segunda-feira sobre essa explicação aqui. E eu vou colocar lá no nosso grupo esse seguinte plano de manutenção, que eu quero que vocês observem ele. Deixa eu só achar aqui. Achei aqui. Vou colocar só uma parte dele, porque não dá para eu colocar todo o cronograma que está aparecendo aqui. Um minutinho. Aqui, ó. Apareceu um cronograma aqui para vocês? Deixa eu só pegar o restante dele aqui. Beleza, tá aqui, ó. Esse cronograma aqui foi de uma manutenção de um equipamento que nós tivemos lá na usina. Lembra do vídeo do passo a passo lá da organização da festa lá que eu coloquei? Vocês podem ver que tem a atividade, se não me engano, isso aqui é a atividade resumo. Temos as tarefas. Deixa eu ver aqui. Aqui não está aparecendo, mas temos níveis diferentes conforme vai aparecendo a atividade que vai sendo apresentada. Então, deixa eu só mudar a tela de apresentação aqui, para justamente vocês verem esse cronograma que eu quero que vocês observem. Beleza, tá aparecendo agora o cronograma aí completo para vocês? Assim, professor. Tá completo. Beleza, esse cronograma que eu estou mostrando aqui para vocês, eu vou colocar lá no nosso grupo. Eu quero que vocês olhem esse cronograma com calma aí no final de semana, e esse cronograma eu vou utilizar como exemplo para uma futura elaboração de um cronograma de preventiva que nós vamos elaborar na semana que vem. Então, o que eu quero que vocês observem? As tarefas principais, essa divisão por prazo, ó, prazo de 2 horas, prazo de 1 hora. Aqui do lado direito, vocês veem que já está escrito quem são as pessoas responsáveis, como é que se está dando essa ordem cronológica aqui. Essas setas aqui, elas dizem em que momento vai começar, né? Começa uma tarefa depois que termina a outra. Só que essa explicação aí, eu vou deixar para ser feita em sala de aula, que eu acredito ser melhor compreensível do que fazer no online. Beleza, pessoal? Então, eu vou mandar esse arquivo agora lá para o nosso grupo. Peço que vocês olhem esse arquivo, tentem identificar o que seria uma atividade principal, o que é um marco, conforme aquele vídeo lá. Por exemplo, aqui, ó, equipamento liberado para manutenção. 0 dias. Na verdade, isso daqui é um marco. É uma definição que essa etapa aqui de liberação foi atingida nesse plano de manutenção. Beleza, senhores? Agora vou parar a gravação, que já seria justamente o assunto da aula. Vou fazer a pergunta novamente.